Salve galera do Geração Geek, eu sou o Sérgio e hoje eu vou falar com vocês sobre o quarto episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Então vamos lá. Pra ser mais objetivo, vou separar ali, não entre personagens, mas entre núcleos. Pra começar, né, vamos falar aí sobre o que rolou do núcleo que tá em Pedra do Dragão, né? Jon Snow, Daenerys. Tivemos a chegada do Theon Greyjoy, né, derrotado pelas forças do seu tio Euron. Foi legal a gente rever o encontro, né, do Theon com o Jon, a tensão, né, entre os dois, que já era algo imaginado. Afinal de contas, o Theon fez muita cagada, né. Tudo bem que ele já sofreu ali o pão que já amassou, né, o cara, porra, sofreu pra caramba, mas pro Jon isso não significa nada, ele não tá eximido das besteiras que ele fez. Também foi interessante a gente ver o Jon, de certa forma, perdoando ele, né, pelo que ele fez pela Sansa. Afinal de contas, se não fosse pelo Theon, a Sansa não teria escapado. E além disso, a gente viu a Daenerys recebendo notícia de que o exército dela tinha conseguido conquistar ali Rochedo Casterly. We took Casterly Rock. That's very good to hear. Isn't it? Mas a reação dela é impagável, né? Só pra ela ver ali na cara do Theon e do Varys que a notícia ali, de certa forma, não era boa. E ela fica sabendo, né, que o Jaime e a Cersei conseguiram passar ali a perna nas estratégias do Theon. E a Daenerys acaba, sobra pra quem? Pro Theon, que bolou a estratégia. Então ela joga tudo pra cima dele. Tanto que ela fala que não quer mais saber de plano mirabolante nenhum, vai partir pro ataque, tá na hora, e que vai jogar os dragões ali em cima de Porto Real. Aí é nesse momento que eu achei muito interessante, ela pede o conselho pro Jon. A gente já vê que os laços entre os dois estão se estreitando bem, né? E o Jon quase que repete o que o Tyrion falou, que se ela agir da mesma forma, né, que vários outros governantes tiranos vêm fazendo, não vai ter nada que diferencie ela dos demais. Uma das coisas que ajudou o Jon e a Daenerys a estreitarem esse laço foi a descoberta, na hora de minerar o vidro do dragão, de umas redes de cavernas ali, onde eles acharam umas pinturas dos Filhos da Floresta e dos Primeiros Homens, né, retratando a união entre os dois para conseguir combater os Caminhantes Brancos. A gente vê que eles conseguiram se unir apesar das diferenças, e o Jon ressalta isso para Daenerys, né? Eles combateram juntos, apesar das diferenças deles, eles juntos conseguiram lutar para chamar ela pro lado dele, só que ela fala que vai lutar sim pelo norte, mas quando ele dobrar o joelho, que eu acho que é uma coisa que remete, né, lá pra... eu não lembro exatamente qual temporada, mas remete para um discurso do Mance. You spent your life convincing 90 clans to come together for the first time in history. Thenns and Hornfoots, the Ice River clans, even the Giants. A life's work uniting them. You didn't do it for power. You didn't do it for glory. You brought them together to save them because none of them has survived the winter, not if they're north of the wall. Isn't their survival more important than your pride? Pride? Fuck my pride. This isn't about that. Then bend the knee and save your people. You're a good lad. Truly, you are. But if you can't understand why I won't enlist my people in a foreigner's war, there's no point explaining. Mance fala que ele não pode dobrar o joelho para qualquer rei do sul, porque sul incluindo aí o norte, né? Porque além da muralha, para eles qualquer parte do reino é sul. Então, o Mance fala que ele não pode dobrar o joelho, porque todos os selvagens, o pessoal que é do povo livre, né, como eles se consideram, eles escolheram o Mance para liderá-los. Então, a partir do momento que ele dobra um joelho para alguém que não foi escolhido pelo povo livre, ele acaba perdendo não só a liderança dele, como o próprio respeito que ele conseguiu conquistar. E aí todo aquele pessoal que ele uniu vai acabar migrando para vários lados diferentes. Eu acho que o Jon não pode dobrar o joelho também por isso. Tudo que o norte sofreu, não só o norte, como os selvagens, né? O povo livre, que acredita no Jon. Então, o pessoal que ele conseguiu unir
não vai, acho que, ver com bons olhos isso e não vai seguir a Daenerys cegamente, como eles resolveram acolher o Jon, segui-lo, né? Agora, em Winterfell, um negócio legal foi a gente ver a chegada da Arya, né? A Arya retorna e tem todo aquele reencontro, né, com a Sansa, foi muito legal ver mais, cada vez mais Starks reunidos, né? Depois a Arya reencontra também o Bran e a gente vê com quanto que isso incomoda, né, o Mindinho, quanto cada vez mais Starks ali veio meio que, porra, cercando ali meio aos lobos, né? Literalmente, né? Porque os Stark são representados pelos lobos, então ele vê ali, pô, o negócio cada vez está pior pra mim. Antes eu tinha que me preocupar somente com a Sansa, né? A partir do momento que o Jon vai pra Pedra do Dragão, agora, pô, chegou o Bran, chegou a Arya, o negócio tá ficando, pô, o bicho tá pegando. A gente tem também o Mindinho entregando a adaga, né, pro Bran, a adaga que foi utilizada por um assassino, né, para tentar matar o próprio Bran. E foi uma tentativa ali de simbolismo, né, para o Mindinho ganhar um pouco do própria confiança do Bran, mas o Bran é o corvo de 3 olhos, né, ele vê tudo, ele viu tudo. E é interessante que ele chega e fala pro Mindinho algo que o Mindinho já tinha dito pro Varys, que o caos é uma escada. Nesse momento a gente vê até a feição do Mindinho mudar, sabe? Do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Como é que ele sabe que eu falei isso? É muita coincidência. Ele tá recitando algo que eu falei também. E ele já começa a ficar intrigado, né, com aquilo ali. E depois a gente tem a chegada da Arya, aí que, pô, ele cada vez mais se vê cercado, né? Cerceado ali. A gente vê também a Arya mostrando mais das habilidades dela, né? Ela resolve treinar com a Brienne, né? Por a Brienne ser uma pessoa que venceu o cão de caça. E essa cena é incrível, sensacional. O jeito como a Arya, por várias vezes durante o treinamento, leva a melhor sobre a Brienne, mesmo ela sendo pequenininha e utilizando uma espada bem menor. Foi incrível e a gente vê que a Sansa e o Mindinho estão acompanhando, né, a luta das duas ali de cima. O Mindinho fica espantado e a Sansa muito mais espantada, né? E tem um determinado momento pro final, quando as duas terminam o embate, que a Sansa vai e se retira. A gente deu pra ver na cara da Sansa que ela se retira por quê? Porque ela percebe que a Arya, nesse meio tempo que elas ficaram separadas, aprendeu muita coisa. Ela se tornou praticamente uma outra pessoa, ela consegue se virar por ela mesma, ela não depende de ninguém. Eu acho que nesse momento a Sansa fica pensando que, pô, ela não tem isso, ela tá numa condição, de repente, de inferioridade. Ela se coloca pra baixo, né, em relação à Arya, ela fala, pô, eu não consegui conquistar tudo isso, a Arya tá muito na minha frente, então eu acho que ela se coloca pra baixo e é por isso que ela sai. E o Mindinho meio que nota isso e ele vai querer utilizar isso. Essa daí é a minha previsão pro Mindinho, né? Provavelmente ele vai querer utilizar isso. Um tipo de rusga, essa sensação que a Sansa tem de inferioridade com a Arya e vai querer botar uma contra a outra. Mas nada que o Mindinho faça vai poder dar certo, porque o Bran tá ali, né? O Bran vê tudo. Então, o Mindinho, pra mim, tá ali com os dias contados em Winterfell, né? Não vai conseguir se fazer ali de jeito nenhum. Agora eu vou pro prato principal, né, do episódio. E a Daenerys, apesar de desistir de atacar Porto Real, ela parte com o Calazar dela e com o Drogon, né? Pra interceptar as tropas dos Lancers que estavam em Jardim de Cima. Assim que eles estão retornando, né, para Porto Real, a Daenerys vai e cruza com eles no meio do caminho, impedindo, né, que eles entreguem o ouro, né, de volta ali para Porto Real. E é engraçado que você vai sentindo que isso vai acontecer durante o episódio, mesmo antes, porque a Cersei fica numa reunião com o pessoal do Banco de Bravos, né. Aí, pô, ele tá lá martelando, né, não, o Banco de Bravos deles, nós estamos com você, o Banco de Ferro, né? Vamos apoiar, vamos te financiar assim que o ouro chegar. A gente sabe que o ouro ou não vai chegar, ou vai chegar numa quantidade muito menor do que se imaginava. E é exatamente o que acontece, porque Daenerys e seu exército, eles interceptam, né, a tropa Lannister, e é praticamente uma reedição do Campo de Fogo, né?
que, pra quem não sabe, é o momento que o Aegon, o Conquistador, né, que conseguiu reunir todos os 7 reinos em um só, ele combate os Lannisters e a antiga família que dominava, né, o Jardim de Cima. Mas ele usa os 3 dragões, foi a única vez, né, o único combate que ele manda os 3 dragões contra um exército, contra uma única força, e é uma chacina, né, ele acaba de um genocídio tremendo, ele mata muita gente, e finalmente, por causa disso, os Lannisters dobram o joelho. É quase uma reedição disso, só que em uma proporção bem menor, porque a Daenerys está atacando somente com um dragão. Então mas mesmo assim ela acaba com boa parte das tropas dos Lannisters, e o Calazar dela também, milhares de cavalos, o exército montado enorme, os Lannisters acabam não tendo a menor chance. Mas foi legal a gente ver o Bronn, né, usando aquela balista, né, construída pelo Qyburn, né. Foi realmente, a gente viu que é algo a se temer, porque o Drogon sofreu dano, não foi nenhum dano mortal nem nada, eles conseguiram se virar, e inclusive o Jaime faltou isso aqui, eu cheguei, é engraçado, né, tem alguns vilões que depois de um tempo eles crescem em você, e a gente sente que se esse personagem sair da série, vai ficar um vazio. Então eu fiquei ali, sinceramente eu temi pelo Jaime nesse episódio, mas a gente viu que ele consegue ser salvo. O Bronn, então, nossa senhora, por vários momentos eu achei que já era pro Bronn, mas a gente foi legal, os dois conseguiram escapar. Vamos ver como é que vai ficar pro próximo episódio. Não sei se o Bronn vai conseguir ali roubar, pegar um cavalo e eles partirem de volta para Porto Real, mas eu imagino, muito provável, que o Jaime e o Bronn vão ser pegos, vão ficar ali meio como reféns, não sei, e o Tyrion vai tentar negociar alguma coisa com o Jaime. E ele vai mandar o Jaime de volta para Porto Real na tentativa de fazer a Cersei ouvir, né, o que eles querem, para a Cersei liberar o trono, se render de uma vez, porque a diferença de forças, como a gente viu agora, é absurda. O Euron Greyjoy, com a sua armada ali, não tem a menor chance, porque a partir do momento que a Daenerys pega com os 3 dragões e ataca eles, não tem como. Então, próximo episódio, eu imagino que o Jaime vai tentar ali, de repente, convencer a Cersei a se render, a Cersei vai negar, e vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar, né? E vai ser interessante ver como vai ser também o reencontro, né, do Jaime com o Tyrion, porque agora ele não tem a menor dúvida que o Tyrion realmente não matou o Joffrey. Vamos ver como é que vai ser essa relação entre os dois, como é que vai ficar isso aí. O próximo episódio promete. Enfim, não sei se vai ter como superar esse episódio, porque foi um episódio simplesmente sensacional. Mas deixa aí nos comentários, né, vocês que acabaram de ver o episódio, o que vocês acharam desse 4º episódio de Game of Thrones. Foi um 4º episódio com sensação que a gente tem, né, normalmente nos 9º episódios de temporada, né, com algumas coisas grandiosas, muita coisa acontecendo no episódio só. Então bota aí nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada, o que vocês acham que vai acontecer, né, futuramente com o Mindinho, com Cersei, com o Jaime, como é que vai ficar também essa relação de Jon, Daenerys. Coloca aí, vamos discutir um pouco o que vem por aí, né. Não deixe também, né, de assinar o canal, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo as notificações. Então, aquele abraço, até a próxima, valeu!